Olá a todos os obreiros, colaboradores nesta manhã de domingo. É um imenso prazer desde aqui do Templo de Salomão estar com você aí na sua igreja, na sua catedral, independentemente da quantidade de servos, do tamanho da igreja. Esteja você aí sendo cuidado por um bispo, um pastor, ou um pastor auxiliar, um pastor solteiro. Saiba que o nosso bom pastor, o bispo e pastor de nossas almas, que é o Senhor Jesus, Ele está aí com você. E eu tenho certeza que nesse dia a sua presença, a sua força ficará em evidência na sua vida. Vamos dar continuidade à meditação na primeira epístola de João. Hoje iniciaremos o capítulo 3, versículo 1 e 2. Nós iremos meditar, mas antes, deixe-me fazer uma oração. Senhor Jesus, obrigado pelo alto privilégio que o Senhor nos tem concedido de te servir, de fazermos parte da tua obra, de sermos usados por ti para atender o povo, para ministrar a cura, a libertação, para ensinar o povo a te honrar em primeiro lugar, a sepultar a velha vida, a buscar o teu espírito, a te servir, porque isso é um privilégio de poucos dentre os quase 8 bilhões de seres humanos. Nós somos privilegiados e eu sei que aí nessa igreja, seja ela pequena, média, grande, seja uma catedral ou aqui o Templo de Salomão, a tua presença é real, aí na zona rural, aí na comunidade, aí no centro da cidade. Oh meu Deus, ainda que esteja apenas eu e esta obreira, eu e este colaborador, aí agora não estamos só. O Senhor está conosco e eu louvo e agradeço ao Senhor por a salvação da nossa alma. Que o Senhor nos use, nos instrua e use este teu servo, esta tua serva, neste novo dia, como nunca antes. E todos os que creem digam amém. Graças a Deus. Eu costumo saudar as pessoas pela manhã, os auxiliares de pastores, os bispos, os pastores, dizendo que Deus te use hoje mais do que ontem. E essa é a minha fé, obreiro. Essa é a minha fé, colaborador, que Deus vai te usar hoje mais do que ontem. Por quê? Porque Ele merece ser mais glorificado hoje do que ontem. Sempre será assim. Veja só se não é verdade. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Você está vendo? Olha que grande amor o Pai nos concedeu. A gente sendo criatura imperfeita, problemática, depressivo, ingrato, materialista, como éramos, religiosos ou incrédulos, Deus nos amou e esse amor não consiste em palavras, em sentimento. O amor verdadeiro consiste em sacrifício, em dar, em materializar este amor por meio da entrega. E Deus está aqui, ó. Você está vendo quão grande amor nos tem concedido o Pai? Que fôssemos chamados filhos de Deus. Só Jesus era filho. Só o Senhor Jesus era filho. Mas porque Ele se entregou por nós, para nos deixar um exemplo a ser seguido por Ele, de também entrega, devoção, obediência, confiança, amor, a gente também recebeu o alto privilégio de sermos também chamados de filhos de Deus. Ah, obreiro, essa é a maior honra que você e eu podemos alcançar. Não é estou casado, sou pai, sou empresário, estou saudável, sabe? Estou formado. Não. Está aqui, olha. Que quão grande amor nos concedeu Ele. O maior consentimento de Deus é sermos chamados de filhos dEle. Filho de Deus. Preserve e valorize esse privilégio de ser chamado filho de Deus, porque nem todos são filhos de Deus. E quem já foi é porque se entregou, é porque foi para o altar do sacrifício, da decisão, e ali se tornou o próprio sacrifício, a própria oferta. E então o Espírito Santo veio sobre nós e nos possuiu, e agora quer nos usar a sua boca, usar os seus olhos, as suas mãos, os seus pés para buscar os
desviados, afastados, e os que nunca estiveram na Igreja Universal aí na sua cidade. E libertar, curar, orientar, ser um exemplo de filho de Deus. Você tem sido um exemplo de filho de Deus? É isso que está escrito aqui, que fôssemos chamados de filhos de Deus, fôssemos chamados, não somente por Deus, mas também pelos outros. As pessoas têm que ver você como um filho de Deus, não pelo fato de você e eu sermos obreiros, mas pelo fato de nós sermos possuídos pelo seu Espírito. Então, a gente honra a nossa palavra, o nosso caráter é irrepreensível. Em nós tem que haver humildade para acatar a repreensão, a orientação e demonstrarmos a obediência, a prática da palavra de Deus, a sujeição uns aos outros, considerando uns aos outros superiores, né? Obedecendo, sendo grato a Deus, cuidando do povo que Ele nos confiou. Se a sua igreja é pequena e você não consegue ser fiel a Deus no pouco, com poucas pessoas, imagine se você estivesse em uma catedral, no Templo de Salomão, envolvendo assim milhares de pessoas diariamente, em todas as reuniões. Então não reclame, seja fiel no pouco, cuide dessas pessoas, valorize essas pessoas, não fique julgando ninguém, que essa pessoa não quer nada com Deus, que essa pessoa tem muito tempo na igreja e não se liberta e não se converte. Isso não é problema seu, isso não é problema meu. O nosso trabalho é ser um exemplo de filho de Deus, para que eles sigam o nosso exemplo e não os maus exemplos. Não julgue ninguém, não exclua ninguém, como também você não deve se excluir da responsabilidade de cuidar do povo, cuidar da igreja, atender o povo, cuidar do altar. O altar é você, eu sou o altar, para que então tudo aquilo que a gente faz para Deus, apresenta a Deus, seja aceito e aprovado por Ele. Diz aqui o texto, porque não, diz aqui, por isso o mundo não nos conhece. Não espere reconhecimento do mundo, reconhecimento social, que as pessoas não me valorizam, que as pessoas onde eu trabalho, onde eu vivo, não me reconhecem. Meu amigo, o seu valor é espiritual e esse valor vem de Deus. Está aqui, ó. O mundo não nos conhece porque não o conhece a Ele. Então, quem não conhece o nosso Pai também não conhece a gente. Quem não valoriza o nosso Pai não valoriza os filhos. Você está sendo desprezado, você está sendo humilhado, perseguido, criticado por causa da sua fé. Não negue a sua fé. Se você é filho, você deve ter prazer em ser chamado de filho de Deus e de honrar o seu Pai, porque você já é reconhecido pelo Pai, você não precisa de reconhecimento de ninguém, você não precisa da amizade, da simpatia de ninguém, você tem que ser educado, gentil, você tem que ser uma pessoa, sabe, de caráter ilibado, irrepreensível, para, como filho de Deus, evangelizar aqueles que não ouvem, né? Não querem ouvir, mas eles vão ter que ver em você a luz que vem do Deus vivo, a luz que vem do Pai, que é o Espírito Santo. No versículo 2 ele diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, agora. Para de olhar para trás, pare de ficar se condenando pelos erros cometidos. O passado já não deve fazer mais parte do seu presente. Então ele diz: agora, amados, somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Então, na verdade, a verdade é que você e eu ainda não fomos manifestados como devemos ser, seremos, quando Jesus venha nos buscar para arrebatar a igreja e nos livrar da grande tribulação que está prestes a vir sobre todo o planeta Terra, como nunca antes em toda a história da humanidade, nem mesmo na época de Noé, nem após. Meu amigo, o que vai vir, o que vai acontecer nesse mundo, tudo que já aconteceu de ruim, guerras, pandemias, recessão, depressão, tudo que tem acontecido, se juntar é cafezinho diante do que vai acontecer depois que Jesus arrebatar a sua igreja. E quando a gente for arrebatado, está escrito que em um abrir e fechar de olhos vamos receber um corpo glorificado como o de Jesus, que é o nosso real estado. Mas você não pode esperar ser arrebatado para assumir o seu real estado de filho de Deus. É o que ele está falando aqui, olha. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Fisicamente, ainda não. Mas espiritualmente você já tem que ser esse filho, temente, fervoroso, corajoso,
humilde, sincero, disposto a somar na vida das pessoas que Deus lhe confiou no trabalho, em casa, na igreja, evangelizando, sendo um exemplo, né, de superação, de transformação e tudo para que o Pai seja glorificado através de você e eu que somos o Filho. E ele conclui dizendo, olha, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele, referindo-se a Jesus, se manifestar, quer dizer, quando ele vier nos buscar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. Assim como ele ressuscitou dentre os mortos, recebeu um corpo glorificado e ascendeu aos céus, assim também você e eu iremos receber esse corpo glorificado e ascender os céus para morar com ele e servi-lo por toda a eternidade. Seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. Então a pergunta que eu tenho que fazer a mim e você, o autoanálise que nós temos que fazer a cada um é: eu estou sendo este filho aqui, nesta vida, no presente momento, na fé, no caráter, na obediência, na confiança, no sacrifício, ficando na dependência de Deus, não desprezando o altar que Deus usou para me libertar, me purificar e me possuir do seu Espírito? Bem, cada um tem que analisar-se a si mesmo. Este domingo vai ficar marcado na vida de milhares de pessoas. O domingo do venha e veja, que as pessoas vejam em nós o Filho de Deus. Bem, uma excelente continuação de reunião aí com o bispo, o pastor, o auxiliar. Tenha uma semana abençoada em todos os sentidos. E nos veremos brevemente aqui no Templo de Salomão, na IURD aí na sua cidade ou nas nuvens. Até lá!